A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, talvez seja o grande símbolo do direito do trabalho no Brasil. Essa é uma legislação que completou, agora em 2023, 80 anos. A CLT, ela foi pensada para um tipo de trabalho bastante industrial, né? Que é aquele tipo de trabalho típico quando a gente lembra, né, de mundo do trabalho, direito do trabalho. O que é o emprego convencional? Aquela pessoa que vai na mesma empresa todos os dias, fica um bom tempo da vida trabalhando naquela empresa, trabalha no período integral, vai ter um chefe, uma subordinação, etc, etc, etc. Esse direito do trabalho que nasce mais localizado, ele vai se expandindo ao longo do tempo, né? Então, por mais que a CLT, por exemplo, seja sim uma legislação de 1943, ela não é uma legislação igual desde 1943. Eu acho assim que a CLT ela nunca foi capaz, digamos, de incluir toda a força de trabalho dentro desse rol de direitos. Os camponeses, né, os trabalhadores rurais levaram décadas para ser incluídos para começarem a ter algum acesso a esses direitos, e ainda é um acesso limitado vis-à-vis o trabalho urbano. As empregadas domésticas, né, ela durou muito, ela sobreviveu a regimes democráticos, regimes autoritários, regimes democráticos, regimes autoritários, e está lá a CLT, que é importante, ela é um parâmetro, né? Mas eu acho que a gente não vai mais conseguir ter legislações tão duradouras, porque o mundo vai andar muito rápido. A relação do trabalho entre um empregado e um empregador convencional tem muita estabilidade, tem muita identificação, tem continuidade. Você tem, por exemplo, a filiação sindical como uma maneira de você ajudar a regular. Por quê? Porque, através dos sindicatos, eles negociam com as empresas acordos coletivos ou convenções coletivas que são conjuntos de regras de proteção do trabalho. Esse mundo está se esfarelando, né? Esse mundo da permanência, ele nunca foi o Brasil inteiro, ele sempre foi uma parcela limitada do nosso mercado de trabalho, mas é sobre essa parcela que os sindicatos no Brasil ganharam força, se construíram. Não é à toa que o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo era tão importante. Isso é muito difícil quando você tem categorias de profissionais em que as pessoas estão, por hipótese, entrando e saindo o tempo inteiro. A relação que aparece entre um entregador de alimentos e um restaurante e uma plataforma, esse tripé, ela é tênue, ela não é contínua, e as sociedades estão, de fato, chegando a um limite, né? O próprio Brasil já não está mais tolerando esse fato de um garoto aí numa motocicleta para entregar um prato de comida se estatela num poste e ninguém é responsável por nada. Se tantas outras formas de trabalho que não são emprego crescem tanto, o que fazer? Continuar apenas protegendo o emprego ou ampliar esse guarda-chuva protetivo? Eu entendo que o ideal não é olhar só para o emprego. Eu acho que, como é impossível buscar as proteções da CLT, que é para o emprego convencional, eu acho que seria aconselhável nós buscarmos as proteções nas leis previdenciárias. Porque a lei previdenciária dispensa o fato de ele ser empregado ou não ser empregado. Hoje os trabalhadores autônomos podem contribuir, né, na Previdência, uma parte deles contribui, mas obviamente que um trabalhador que tem uma renda muito baixa, no primeiro aperto, a primeira coisa que ele vai deixar de pagar a Previdência para poder pagar a conta de luz ou pagar, sei lá, o remédio do filho, etc. Então, eu vejo um limite muito grande para a ideia de que você vai incluir essas pessoas da mesma maneira que você inclui os outros. Com a reforma trabalhista de 2017, por exemplo, nós tivemos até a criação de uma figura que é o trabalho intermitente, que é um empregado, mas que tem uma série de características diferentes. Então, isso é prova de que a CLT ela tem essa capacidade aí de ir se modificando. Mas, ao mesmo tempo que ela se transforma, ela também não se transformou em relação a tudo e a todas as mudanças. Então, hoje nós vivemos nesse limbo, né, de, por um lado, um esforço de caracterizar a subordinação, marca da relação de emprego, como uma subordinação que não é só direta, mas que inclusive pode ser feita por meios digitais ou telemáticos, como a própria CLT diz. E, por outro lado, vivemos aí também um momento de pensar se essas relações são diferentes, se é necessário uma legislação própria para o trabalho na gig economy. Nenhum país encontrou a forma adequada de proteger essas pessoas ainda.
Inglaterra diz o seguinte: nós vamos criar um novo conceito aqui, que não é nem do sujeito convencional, do emprego convencional, nem é daquele inteiramente autônomo. Então eles criaram uma categoria que se chama worker. E procuraram dizer o seguinte: o worker vai ter algumas proteções da legislação trabalhista e algumas proteções da legislação previdenciária, mas não todas. Essa é uma solução também criticada por um lado, porque ela trata de alguma maneira alguns trabalhadores, né? Confere mais direitos a uns e não a outros, mas ao mesmo tempo é uma solução que busca de alguma maneira contemplar essas formas que ficam numa zona tênue, né? Numa linha tênue entre a subordinação clássica e a autonomia plena. Os Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, falou o seguinte: olha, vamos transformar todos esses autônomos em empregados convencionais, porque, afinal de contas, eles estão trabalhando para um sistema que dá para eles trabalho muitas vezes continuado. Então, lá na Califórnia, muitos que trabalham na indústria do cinema, eles têm trabalho lá de 7, 8 meses. Não funcionou. Não funcionou. Aliás, os próprios trabalhadores não quiseram. Não quiseram porque eles preferem a liberdade, preferem ter um outro sistema, não quiseram. Mas há um caminho que vale a pena trilhar, que é o caminho da tributação das tecnologias. Quando entra um robô num ambiente de trabalho e sai um empregado, o empregado que sai, ele parou de contribuir para a Previdência Social, porque ele está no desemprego. O patrão dele, o empregador dele, parou de recolher para a Previdência Social porque não tem mais empregado. E o robô não recolhe nada para a Previdência Social. E a Previdência Social vai continuar com responsabilidade em relação a este trabalhador aqui e a família dele. Que tipo de estado de bem-estar social um país como o Brasil precisa ter para que ninguém fique de fora, né? Para que ninguém fique de fora. E eu acho que aí a gente tem que, enfim, a coisa necessariamente transborda para a questão fiscal, né? É preciso taxar. Há grandes concentrações de riqueza no Brasil que sempre foram e continuam sendo muito protegidas da taxação. Eu acho que não há mais como escapar desse debate, quer dizer, é preciso taxar de fato os ricos, né? Não estou falando de taxar grandes fortunas, estou falando de cobrar imposto sobre ganhos, né? Ganhos de capital, por exemplo, que no Brasil se cobra muito pouco. Mas eu acho que se nós precisamos de um novo estado de bem-estar social, com outros mecanismos para os quais nós não temos recursos hoje, nós temos que buscar o recurso. O recurso talvez tenha que vir da própria tecnologia. Hoje se fala muito, por exemplo, os programas de renda mínima cidadã, né? E você já tem países, não casualmente, países europeus, Luxemburgo, Suíça, etc., implantando programas de renda mínima. A ideia lá, veja, a ideia de renda mínima lá não é o Bolsa Família, não é uma renda para tirar as pessoas da miséria, até porque as pessoas não estão na miséria lá. É de fato uma renda capaz de sustentar ou de resolver, digamos, o grosso das despesas fixas de uma família, como moradia, etc. Essa eu acho que é a ideia que está ganhando mais força no debate internacional. Aí ela é interessante, mas óbvio que é muito mais fácil e realista um país como Luxemburgo fazer isso, ou a Bélgica, do que um país como o Brasil ou como a Índia, né? Então, de novo, né, não dá para fazer isso sem alterar um pouco a distribuição de renda do Brasil.